E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um explainer técnico e aprofundado trazido a vocês pela Ford College. Sabe, na nossa jornada contínua para entender essa transição entre ecossistemas de blockchain, a gente chegou num momento decisivo. Hoje, o nosso objetivo é construir uma espécie de projeto mestre, um verdadeiro blueprint de engenharia. A ideia é criar um tradutor universal para normalizar de vez os custos de infraestrutura. A gente vai pegar aqueles dados puros, brutos, e transformar num modelo matemático elegante e, o mais importante, totalmente acionável. Então, vamos mergulhar direto nisso. A gente sempre esbarra nessa clássica armadilha da engenharia de software na Web3, né? Tentar medir o custo do gás da EVM diretamente contra as Compute Units da SVM. Olha, é literalmente tentar comparar maçãs com laranjas. Ou, sei lá, maçãs com peças de motor de carro. Simplesmente não faz sentido. São sistemas de medição que nasceram com propósitos totalmente diferentes e operam com lógicas internas distintas. Sem uma boa tradução no meio, qualquer comparação direta não passa de um chute muito mal fundamentado. E o nosso mapa, as nossas especificações técnicas para construir esse tradutor universal, envolve 6 etapas bem claras. Primeiro, entender o problema das unidades diferentes. Depois, construir a nossa planilha de premissas. Definir o fator de normalização, rodar uma análise de sensibilidade, calcular o ponto de equilíbrio e, finalmente, fechar com o custo mensal por usuário. Passo número 1. O problema das unidades diferentes. Afinal, dado bruto sozinho, sem contexto, não serve para muita coisa na hora de tomar decisão, certo? Sendo bem imparcial aqui, tanto a EVM quanto a SVM têm arquiteturas de execução absolutamente geniais. A EVM foi pioneira com aquele modelo de gás para limitar a computação e a SVM chegou com as Compute Units focando num paralelismo super eficiente. As duas são brilhantes, sem dúvida, mas elas falam idiomas fundamentalmente diferentes. O gás simplesmente não equivale às Compute Units numa proporção de 1 para 1. Para que equipes de engenharia consigam otimizar aplicações, a gente precisa, obrigatoriamente, estabelecer uma base comum e objetiva de medição. Certo. Passando do problema para a solução. Passo 2. Construindo a planilha de premissas. É aqui que a gente começa a desenhar a base matemática da nossa máquina. Imagina que esse fluxo de trabalho é como se fosse um encanamento de dados incrivelmente bem desenhado. Na fase anterior de benchmarking e coleta, a gente gerou aqueles CSVs robustos, lotados de amostras e telemetria. Agora, a gente pega essas exportações brutas e canaliza direto para o coração do nosso sistema novo, a nossa aba de premissas. É esse exato encontro entre os dados coletados no mundo real e as regras que vamos definir agora que vai gerar a tão desejada saída normalizada. O que nos leva à parte 3, o fator de normalização. Prestem atenção, porque essa é a engrenagem principal do nosso tradutor. Então, o ponto crucial aqui é entender que a gente não pode alterar os dados da blockchain, mas a gente pode colocar uma lente sobre eles. Esse fator de normalização é exatamente essa lente. É uma constante matemática simples, mas absurdamente poderosa. Ela atua como uma ponte, pegando ecossistemas totalmente desconectados e traduzindo tudo para uma única métrica universal. O que é realmente interessante analisar nesses valores base é a elegância minimalista da engenharia. A gente define, por exemplo, que cada unidade de gas vai ser multiplicada por 0,001. Já as Compute Units ganham um peso de 0,0008. E claro, a gente não pode esquecer do tamanho da transação em bytes, que também exige processamento, entrando com um fator de 0,00002. Transformar todo aquele caos e complexidade de redes globais nessas constantes super organizadas é o que torna uma infraestrutura previsível. E tudo isso deságua nessa fórmula. Parece uma equação do ensino médio, mas é o script que harmoniza perfeitamente as coisas. A gente multiplica a variável bruta pelo seu fator de normalização e soma tudo no final. Pronto. O resultado não é mais gas ou compute unit, é, de forma unificada, uma unidade de custo normalizada, limpo, auditável e preparadíssimo para o uso corporativo. Mas e quando o cenário muda? Parte 4. Executando a análise de sensibilidade. É hora de testar a nossa máquina recém-construída sob novas condições. Na vida real, o preço das coisas flutua. Não tem jeito. A análise de sensibilidade serve exatamente para responder àquela pergunta inevitável. O que acontece se o mercado enlouquecer? Se a gente alterar a variável que representa o preço do gás, por exemplo, o peso dessa fatia no custo total da nossa aplicação muda drasticamente. Isso é vital, porque revela na hora quais recursos se transformam em verdadeiros gargalos financeiros sob pressão. Vamos para a parte 5, calculando o ponto de equilíbrio,
o momento exato em que os dois sistemas se nivelam perfeitamente. Pensa comigo por um segundo, qual é o nosso ponto de inflexão? Todo engenheiro precisa saber qual é a proporção exata onde o custo médio por transação de uma operação baseada em gás fica matematicamente idêntico ao de uma operação baseada em compute units, quando esses mundos se cruzam. E isso ilustra brilhantemente o poder da velha e boa álgebra básica. A gente não precisa de simulações de inteligência artificial de última geração para descobrir isso. Igualando as duas equações normalizadas, a gente simplesmente isola a variável que queremos e calcula a proporção exata de equilíbrio. É um fato matemático incontestável, derivado direto daquelas premissas que documentamos. Para fechar com chave de ouro, parte 6, o custo mensal por usuário. Vamos tirar a matemática da abstração e trazer para as métricas do mundo real. Olha, projetar custos olhando só por uma transação isolada é um erro fatal na Web3. Existem taxas de configuração iniciais, tipo um aluguel de estado ou a própria inicialização de uma conta, que só acontecem uma vez. O segredo aqui é a amortização. A gente pega esse custo inicial, que costuma ser mais pesado, e distribui ele suavemente ao longo de toda a janela de vida útil esperada daquele usuário no nosso sistema. Aí sim temos o custo real. Usando nossas premissas base, a gente chega a esse número como um verdadeiro troféu de todo esse trabalho. 0,0123 unidades de custo normalizadas por transação. Perceba que isso não é um palpite qualquer, é um valor firme, lastreado por telemetria e constantes documentadas. Chega a dar orgulho na hora de arquitetar a aplicação. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Se a gente aplicar esse modelo a um usuário que realiza, digamos, umas 100 transações no mês, agregando tudo, a gente pula para um custo de 1,23 unidades mensais. De repente, todo aquele jargão super complexo de blockchains se transforma numa métrica financeira clássica e super fácil de entender. O nosso blueprint ganhou vida. Mas prestem muita atenção. Para garantir que esse modelo seja sempre confiável e blindado contra erros, a gente precisa seguir uma regra de ouro absoluta. Separe a medição da valoração. Sabe os dados brutos daqueles CSVs? Deixe eles quietos, intocáveis, imutáveis. A valoração, que são os pesos e preços, deve morar no arquivo de configuração estritamente separado. Fazendo isso, a gente pode simular dezenas de cenários futuros sem nunca corromper a verdade incontestável do que foi medido no passado. Então, com a nossa máquina de normalização redondinha e calibrada, eu deixo uma reflexão provocativa para vocês. Agora que a gente tem o poder de enxergar o impacto financeiro real de cada byte processado, onde será que estão escondidos os verdadeiros tesouros de otimização no nosso código? É exatamente essa busca que vai guiar os nossos próximos experimentos de eficiência. Foi um enorme prazer conduzir essa análise com vocês através desse blueprint trazido pela Ford College. Para mergulhar ainda mais fundo nessas engrenagens técnicas e dominar a Web3 de verdade, não deixem de acessar Ford College. Continuem construindo, continuem otimizando e a gente se encontra no próximo Explainer Técnico. Valeu, pessoal!